A paz, irmãos, vou compartilhar com vocês esta pregação aqui, que já tem um tempo que o Senhor me deu para levar à minha igreja. E não fiquem preocupados com algumas viradas aí no vídeo, pois foi meu filho que gravou. Então, Deus abençoe a todos, preste atenção na palavra, deixe sua curtida, seu comentário e me ajude a evangelizar levando esse vídeo ao mais longe possível. Jesus te ama e eu também. Deus te abençoe. Eu quero agradecer e louvar pela vida do pastor Leodoro, pela confiança, pela oportunidade que ele está me dando de trazer a palavra aos irmãos. E muito do que foi falado aqui está na palavra de hoje, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na tua presença, que o teu Espírito Santo possa usar a minha boca para falar da tua igreja, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, para que possamos nos encher com a tua presença e fazermos a diferença lá fora, que é onde o Senhor quer que a gente possa agir cada vez mais, libertando, salvando, curando e operando os mesmos milagres que Jesus operou. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos enche cada dia mais com o teu Espírito Santo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Tiago 1. Tiago 1, do 12 ao 17. Depois a gente vai passar para Tiago 1, 22 até o 27. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pode assentar-se, irmãos. Então, eu depois fui convidada a trazer a palavra, fiquei pensando, Senhor, é para eu falar sobre oração? É para falar sobre perdão? O Senhor me deu uma palavra. Aí fui orar, pedi ao Senhor e Ele me trouxe a palavra em Tiago 1. E muito dessa palavra já foi falada aqui nas oportunidades. O tema de hoje é alegria nas provações e praticando a palavra de Deus. Quem já ouviu falar, somos provados para sermos aprovados? Muitos de nós, né? Quando a gente se volta para Jesus, quando a gente se volta para a palavra, quando a gente começa a ser alcançado pela luz do Espírito Santo, as provas começam a aumentar. E muitas vezes as tentações tentam a levar o cristão, a pessoa às vezes que ainda não conhece muito a Jesus, mas ela está disposta a viver aquela vida em santidade. Quando você começa a se alinhar, quando você começa a querer andar no caminho certo, na luz, parece que o seu mundo dá uma balançada e você começa a refletir. Será que é isso mesmo que eu quero? Mas quando você é alcançado pela luz do Espírito Santo, você começa a ver e viver pela fé, aí Ele começa a fazer aquilo que é impossível aos seus próprios olhos, mas Ele começa a estender a mão. E você, se não recuar, se não der um passo para trás, só olhar para frente, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda,
cedo, não se distrair, você vai alcançando cada dia mais aquilo que o Senhor tem para você. Então, lá em Tiago 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Tentados, irmãos, todos nós vamos ser, porque a gente está nesse mundo. E quem traz a tentação não é Deus. Quem traz a tentação é o inimigo das nossas almas. Que ele nos tenta de todas as formas. Ele vai percebendo, ele vai analisando as coisas, ele vai vendo qual é o propósito de cada um e vai tentando a pessoa naquilo que ele sabe que é o ponto fraco da gente. Então, a gente, em ser tentado, você não está pecando, mas a partir do momento que você cede à tentação, você já caiu no pecado. Então, por isso que nós todos temos que fugir da aparência do mal. Primeira coisa, tem pessoas que querem enfrentar o mal. Fala, eu sou forte, eu sou corajoso, vou enfrentar o mal. Deus nos fez fortes e corajosos, mas quando a gente anda e caminha com Ele, mas todos nós estamos sujeitos a tentações. Então, é melhor você se sujeitar a Deus primeiro e fugir da tentação. Não queira se achar que você vai superar, que você vai enfrentar, porque a gente não luta contra a carne, a gente luta contra potestades em regiões espirituais. Por isso, quando a gente vê uma manifestação, pode estar 10 homens, dependendo da manifestação, 10 homens, se não estiverem com a autoridade que vem do céu, que vem do alto, não consegue parar aquela manifestação. É só pelo poder, pela palavra, do nome do Senhor Jesus que a gente consegue. Então, irmãos, lá no versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não é Deus que nos traz as tentações do dia a dia, é o diabo. E a gente só vence essas tentações quando a gente decide caminhar em retidão e seguindo em obediência aos ensinamentos do nosso Pai, que está na palavra de Deus. Então, quer se fortalecer espiritualmente, busque cada dia mais a palavra do Senhor. Busque cada dia mais fugir da aparência do mal. Busque cada dia mais se santificar na presença do Senhor. Como que a gente consegue fazer isso nesse mundo, às vezes, cheio de tribulação? Fechando as portas de entrada. Dentro da nossa casa, às vezes, observe quais portas de entrada eu estou dando legalidade para que o mal entre. Se eu não estiver revestida pelas armaduras de Deus, pela oração, pela consagração, o mal vai conseguir uma brechinha e vai entrar. A brechinha é o quê? É o pecadinho, que às vezes o cristão acha que é normal, mas não é normal, é pecado. Como você está no seu trabalho e vem alguém falar da vida do outro irmão? Não, você tem que se retirar, pedir licença, vai fazer outra coisa. Por quê? Se você não pode ajudar o outro irmão, se você não pode orar pelo outro irmão, se você sabe o que está acontecendo com o irmão, chegue nele e vai orientar pela palavra de Deus, e não sentar com terceiros e ir falar da vida do irmão. Porque senão isso é uma
Mas aí vem alguém te afrontar. Aí é a hora que você tem que analisar como Jesus agiria em meu lugar nessa situação. Será que ele bateria a boca? Será que ele falaria pelas costas? Será que ele agiria mal? Então, como Jesus agiria em meu lugar nessa situação de tentação? Que é diferente da prova. A prova vem de Deus. Por quê? Porque Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer nos moldar. Ele quer nos polir e nos deixar como uma alma brilhante. Para quê? Para ser luz só nessa terra, para fazer a diferença nesse mundo. Não é só para sentar na igreja, ouvir o culto, glorificar glória a Deus, aleluia, servir dentro da obra. Isso também. Também, porque somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que viver em união e comunhão e fazer a diferença lá fora. Todos nós somos observados, e observados principalmente pelo Pai, por Deus. É Ele a diferença na nossa vida. É Ele que quer fazer de nós um filho bom, obediente e salvo. É a promessa. Eu creio nas promessas do Senhor Jesus. Todas as promessas estão na palavra de Deus. Todas as promessas estão aqui. Então eu vou ler aqui o que eu anotei e vamos continuar meditando aqui. Somos provados para sermos aprovados. E muitos hoje em dia, quando começam a ver a luz, recebem o puxão do Espírito Santo para se alinharem à vontade de Deus. Alguns obedecem, outros fingem que não estão ouvindo, e a maioria do mundo pensando que precisam viver tudo que o mundo oferece para serem felizes. Mas o verdadeiro cristão sabe que as alegrias momentâneas, ceder às tentações da carne, não trazem paz ao espírito, e o pecado só nos afasta de Deus e de alcançarmos nossa salvação. Então, quem quer receber a coroa da vida, entrar no céu, ver Jesus, ter vida aqui na terra, eternamente no céu, deve entender que as tentações não vêm de Deus. As pessoas devem fugir de toda aparência do mal e se sujeitar cada dia mais a Deus. Vamos lembrar que a tentação está ligada à vontade da sua carne, às suas paixões, aquilo que você acha que merece, e vai se deixando levar pelas coisas mundanas, se afastando de Deus e se empenhas que o mundo prega, o mundo mostra que é normal. Então, uma palavra que fala assim: você merece ser feliz, só experimentar isso aqui, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Se não der certo, larga, pede emprestado, para que devolver, para que pagar, vou dar só uma olhadinha. Então, são as pequenas setinhas que, se o cristão não vigiar, o mal entra e a tentação te pega e você começa a pecar. E o pecado gera o afastamento de Deus, e quem está afastado de Deus está morto. Morto espiritualmente, mas só que essa morte espiritual também, dependendo do jeito que a pessoa leva, da desobediência, da teimosia, que Deus faz de tudo para nos salvar. Ele usa de pessoas, ele usou até de um burro para falar para cá, um povo que já estava abençoado por Deus. Ninguém consegue amaldiçoar e fazer mal para aquele que está seguindo em obediência ao Senhor. Ninguém. Porque é Deus que protege, é Deus que nos justifica, é Deus que nos guia, é Deus que nos pega no colo, mas a gente precisa estar alinhado à palavra dele, em obediência a ele, fechando todas essas brechas. Apareceu um pensamento, apareceu uma setinha, vai orar, vai repreender, vai cancelar, porque isso não é de Deus não. E volta para o caminho da salvação, da palavra, da ordem,
nessa circunstância que eu estou passando. Esta frase que tem que persistir na nossa cabeça e nas nossas atitudes. Dentre vários outros meios que o diabo usa para distrair e roubar nossa vida, através dessa que é roubar. Ele veio para roubar, destruir. Ele não veio para brincar, não. Então o cristão tem que se posicionar. Viu? Estou fraco, estou cansado. Peça ajuda primeiro a Deus. Veja, analise, sente, faça um propósito. Eu sei que o inimigo ataca e o ataque dele é puxado, mas ele não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus mandou o Filho para morrer por nós. O sangue de Jesus tem poder. Então, mesmo se arrastando, mesmo pelejando, mesmo as tentações estando grandes e as provas difíceis, maior é o seu Deus. Não duvide, porque quem duvida já está pecando. Não ande sobre o muro, escolha o lado da luz e siga na luz. Versículo 16, irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago está falando aqui para as 12 tribos. Então é palavra de conserto, irmãos. É palavra de alinhamento, é palavra de vigilância. Nós temos que estar vigilantes. Nós fomos selecionados, escolhidos e levantados como soldados de Cristo. Mas se o soldado esconder atrás da muralha, o inimigo vai avançar, vai ter que ter os soldados que estarão na linha de frente. Bendito seja Deus. Então, aquele que suportar a tentação, ele vai passar pela prova de Deus e receberá a salvação. Esse entrará nos céus. Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. Deus permite a prova para forjar e aperfeiçoar nosso caráter, para nos transformar em seres iluminados, cheios do Espírito Santo, que transborda amor, paz e sabedoria por onde passa, que segue e imita Jesus, fazendo a obra de Deus nessa terra. Foi falado muito que toda essa palavra confirmada pelo poder do Espírito Santo em todas as oportunidades. Todas as oportunidades, desde a leitura inicial até a hora da palavra, o Senhor está falando conosco. Domingo, a palavra também foi de correção. Sujeitai-vos a Deus, fugir e o diabo fugirá de vós. Aquele que retroceder já conhece a palavra. Quer retroceder, vai comer o vômito dos porcos. E ninguém quer chegar nesse ponto, porque é deplorável, é amargo demais. E as coisas do mundo são passageiras. São momentos alegres que te dá satisfação naquela hora, mas depois você continua vazio, você continua sem paz, porque a paz que você às vezes está passando por tribulação, por provas, por situações complicadas, mas a paz de quem deita a cabeça no travesseiro e fala: eu vou vencer, só vem de Jesus, só vem da luz. As trevas enganam, as trevas querem nos enganar, querem nos trazer a morte, a vida. Quem traz é só a verdade, e a verdade a gente encontra em Jesus. A gente vê a glória de Deus nas pequenas coisas da nossa vida e nas grandes coisas também, porque Deus é amor e Deus está em todas as coisas, porque Deus é criador de todas as coisas. Mas para aquele que está alinhado com Ele e a vontade dEle, se saiu, se desviou, se está fraquejando, dúvida, se alinhe, porque Ele é misericórdia. Foi falado aqui. O que seria de nós se não fosse as
merecida, aquilo que Deus faz por nós, todos os momentos do nosso dia, que a gente é imperfeito, a gente está buscando a perfeição através da graça de Deus e pela fé, por nossas obras. A fé é morta sem obra, a obra é morta sem fé. Todas as duas têm que andar juntas. Não adianta falar que é cristão, serve a Jesus, e quando precisa de você fazer uma caridade, seja levar uma palavra, seja uma obra física, material, você cruza o braço e você não faz. Deus está vendo todas as coisas. Quando eu faço algo de ruim ou de bom, é a lei da semeadura. Tudo eu vou receber. Isso é garantido. De uma forma ou de outra, a gente vai receber. Agora, irmãos, infelizmente a pessoa vai se deixando levar, achando que tudo é normal. Quando vai ver, já caiu em tentação, entrou o pecado, e o pecado gera morte espiritual e física também. O que a gente pode fazer então para ajudar aquele que ainda está em trevas, ou aquele que se desviou, ou aquele que está fraco? O que a gente pode fazer? Se levantar em oração, se levantar como igreja, como corpo de Cristo, em união, orando uns pelos outros. E também não é só oração. Você viu que o irmão está fraco? Você é um homem, uma mulher de Deus, chega perto do irmão, ofereça um abraço, uma ajuda, uma palavra, um consolo. Oração, precisa orar, se humilhar diante de Deus, sim, mas precisa agir também. Ora, passa perto do irmão e dá uma risadinha. Senhor, está vendo todas as coisas. Vamos agir com amor, com a misericórdia que Deus age conosco para com nossos irmãos. É difícil muitas vezes, porque nós lutamos contra potestades espirituais, mas a gente tem que crer que o nosso Deus é maior que as potestades. Se posicionar, ter fé e agir. Agir como Cristo agiria em meu lugar nessa situação. Agora vamos passar lá em Tiago 22 ao 27. Eu vou ler, irmãos, e depois só comentar todos os versículos, tá? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Foi falado aqui também na oportunidade. Quando a gente ora, a gente pede ao Senhor da força, da sabedoria, da paciência, da discernimento espiritual. Vai pedindo na oração. Depois de pedir perdão, depois de agradecer, começa a fazer os pedidos. Aí o Senhor manda as provas, as provações, as circunstâncias no dia a dia, que vai nos ensinar a forjar nosso caráter e agir como Jesus agiria naquela situação. E muitos de nós, muitas vezes, não passamos nas provas. A gente falha, a gente erra. Ah, mas aí eu estou condenando
mas a lei da semeadura é garantida. Se alguém te tratou mal, você revidou mal, lá na frente você vai receber aquele mal que você fez. Se alguém te tratou mal, você revidou bem, é bem de coração puro, perdoando mesmo. Aí eu entendi o Espírito Santo, porque inicialmente eu perguntei: o senhor quer que eu fale sobre oração, ou o senhor quer que eu fale sobre perdão? Só que esse ensinamento dele já está tudo envolvido dentro da palavra. Quando você age nas circunstâncias da vida, passando pela sua própria vontade carnal, você já está agindo com amor, com perdão, e você depois vai para a oração, para limpar o seu coração. É a oração que nos aproxima de Deus, é através da oração que eu me rendo aos pés do Pai e eu consigo ouvir a voz dele através da oração. Através da oração, ele me dá as instruções que eu devo seguir. Se eu não entendi ainda, é sinal que eu tenho que me sujeitar mais, tirar circunstâncias que estão me impedindo de entender a voz dele corretamente, me consagrar mais, faça um propósito com Deus e você vai ficar atento, fica atento, porque ele manda as respostas através de coisas simples. Essa palavra já estava em meu coração desde ontem, de madrugada. E hoje eu fui ao mercado, fiz lá uma compra lá, depois de ter feito uma ação. E na hora passando as compras no mercado, a moça falou assim: porque tudo de bom ou de ruim vai passar. E eu estava feliz, né? Eu tinha feito uma boa ação. Quando a gente faz uma boa ação, você fica feliz, você fica cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está ali cheio. E aí você ouve uma frase que tem a ver com a palavra que Deus te mandou. E aí eu falei para ela: isso mesmo, que a gente não pode parar e desanimar diante das situações. Vamos confiar em Deus, porque tudo vai melhorar. E ela deu um sorriso. No final passou as compras, aí eu vi o nome dela virado, e eu falei: bom trabalho. O nome da pessoa, a pessoa só deu um sorriso. Às vezes nós estamos atribulados no nosso dia a dia. Alguém lá nas circunstâncias da vida já nos tratou mal, com arrogância, a gente perdoou, mas a gente está abatido, nossa alma se abate. E aí vem outro, te trata bem, te trata com amor, aquilo já te dá um ânimo novo. Essa é a função do cristão: estender a mão, ser luz. Vai incomodar muitas vezes nos lugares diários que a gente passa, muitas vezes vai incomodar, mas continua agindo como Jesus agiria em seu lugar. Sujeite-se a Deus, continue adorando, continue jejuando, continue orando, continue servindo ao Senhor na igreja que Ele preparou para você. Vai se enchendo do Espírito Santo, que Ele que vai nos capacitando. A glória não é minha, a glória é sempre do Senhor, porque é Ele que me dá a vida, mas Ele também nos honra. Se a lei da semeadura é garantida, tudo que eu fizer, de bom ou de ruim, eu vou receber. E se caso não der tempo de eu receber, passará para as gerações futuras. Então vamos lembrar disso, irmãos. E essa parte aqui que Tiago deixou, do 22 ao 27, eu vou ler o resumo aqui. Não devemos ser adoradores de nós mesmos e nem nos deixar enganar por aparências ou falsos discursos que falam na palavra. Nos finais dos tempos, muitos esfriariam na fé e haveriam os falsos profetas. Como Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado no deserto pela palavra de Deus, mas
Mas Jesus era o Filho de Deus e santo, estava revestido e vivia em oração. Por isso ele sabia diferenciar o que é de Deus e o que não é. E aí ele soube que aquilo estava querendo enganá-lo ali no deserto. Então a gente tem que continuar buscando pela presença de Deus em nossas vidas. Só conheceremos a verdade se buscarmos a verdade. E esta, a verdade, está se esforçar para meditar na palavra, fugir e rejeitar as coisas do mundo, andar e buscar por pessoas realmente de Deus para crescer na fé, se entregar a Deus pela oração, consagração e palavra de Deus, buscando estar e viver em comunhão como o corpo de Cristo. Muitas das vezes, pelas pessoas se decepcionarem com algo, ou não estarem revestidas, a tentação é grande, a prova é grande, vai desanimando na fé, vai fraquejando, e acha que está bom servir a Deus do jeito dela e na casa dela. Não. Você pode se alimentar sim, na sua casa, orando, entrando no seu quarto, tendo encontro pessoal com o Pai. Mas Jesus, quando saiu para o ministério dele, ele não andava sozinho, não. Jesus ia falando do amor de Deus, de como é o reino dos céus. O pessoal achava que era o reino que ele ia trazer na terra, mas aqui muitas almas eram alcançadas ali pelo Espírito Santo, viam os milagres, as curas, arrastou milhares de pessoas com ele. Esse é o ministério de Cristo. Alguns períodos da nossa vida, o Senhor pode afastar-se e te deixar só por um tempo, para que você entenda que a sua dependência vem dele. Mas aí é propósito de Deus, a gente tem que entender a diferença. E se a gente não está se deixando levar novamente pela tentação que vem e fala, não, você não precisa de igreja não. Vigiar e orar e agir. Eu estou no lugar onde os irmãos se encontram para adorar o Senhor. O pastor, como ele mesmo falou, é um homem. A gente tem que ver se está de acordo com a palavra de Deus, sim, em todas as igrejas que formos, que visitarmos, que congregarmos, que eu espero que seja uma só, para criar raiz, porque o inimigo também vem para cortar tudo e querer firmar, deixar você firmar em nada. Tem que vigiar, você tem que perdoar, você tem que ser misericordioso. Não é porque o irmão fala que é crente, frequenta igreja, que ele já está salvo. Nem nós. Nós fazemos aquilo que ele quer de nós, aquilo que ele pede para nós, que é ler a palavra dele, quer se consagrar, quer buscar por ele, quer se humilhar diante dele, fazer a obra nessa terra, ser luz neste mundo. Só vai fazer isso, só vai ser obediente quem crer, quem não duvidar, quem não andar em cima do muro. Porque se você andar em cima do muro, você vai fazer aquilo que agrada o momento das pessoas que estão perto de você, e não a Deus. Então vamos buscar pela verdade. É só a verdade que nos liberta. E quando a gente liberta, a gente muda de atitude. A gente nasce para uma vida nova. Os erros antigos, as coisas velhas já se passaram, tudo já se fez novo. Há muito poder na oração de um justo. E ao nosso redor sempre vai haver conflitos. Quem vai resolver? O Senhor, que é o dono de todas as coisas. Mas o que a gente não pode fazer é sair da posição. Foi o que eu falei para a moça. Ela foi usada para me trazer uma confirmação da palavra. Seja bom ou seja mal, tudo vai passar. E eu falei,
exatamente. Mas a gente tem que confiar em Deus que tudo pode melhorar e a gente não pode parar. Então, é isso que o cristão tem que permanecer. Marche, marche, marche. Olhe para frente, olhe para fora, Jesus. Faça a sua parte. Primeiro se revista, primeiro se encha, para que você consiga se esvaziar lá fora. Muitas almas estão precisando da nossa oração. Muitas almas estão precisando da palavra que você já conhece. Mas nós conhecemos e vivemos. Não adianta eu falar 1000 palavras para o meu filho se eu não dou exemplo. Muitas das coisas ele vai aprender através da palavra, mas em dobro ele vai aprender pelo meu exemplo. Então, essa é a religião que agrada a Deus. Qual religião? A que busca a palavra de Deus, que faz a obra física, material, espiritual e não se contamina com as coisas do mundo. Tem uma parte da Bíblia que fala que a gente tem que tirar sandálias, limpar os nossos pés para pisar no altar do Senhor. Então a gente tem que se purificar a cada dia, irmãos. O Senhor se agrada. É Ele que nos ajuda, que nos estende a mão. É só olhar para Jesus, que Ele passou para cumprir o propósito dele junto ao Pai nessa terra. Vamos olhar para Ele, amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus vai buscar andar em obediência a Ele, mesmo que seja doloroso a nossa carne. Você vai se aquebrantar, porque você sabe que tudo que você plantar, você colherá. E eu deixo para terminar a mesma palavra que foi lida na oração inicial em Provérbios 3, no versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Se o Senhor está trazendo a nós essa palavra desde domingo, é porque Ele quer nos levantar para trazer mais almas para o reino dos céus. Nenhum soldado é levantado se ele estiver sem armadura, se ele estiver no caminho errado, porque senão ele vai morrer na guerra. Então vamos meditar nessa palavra e vamos deixar que essa palavra entre em nossos corações e frutifique, para que a gente possa fazer a diferença dentro da igreja e fora da igreja. E o principal, alcançarmos a coroa da vida, entrarmos nos céus e encontrarmos nosso Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha fé, creia no poder do nome do Senhor Jesus. Ele nos ama e nunca desiste de nós. Então lute por sua salvação. Deus te abençoe.